Olá pessoal, bom dia. Vamos então ler o Evangelho de hoje, domingo de Carnaval. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, que diz assim: Aproxima-se um leproso e ajoelha-se, suplicando-lhe: Se queres, podes curar-me. Ele se compadeceu, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: Quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ficou curado. Depois o admoestou e o despediu, recomendando-lhe: Não o digas a ninguém. Vai apresentar-te ao sacerdote e, para que ele conste, leva a oferenda estabelecida por Moisés pela tua cura. Porém, ele saiu e se pôs a anunciá-lo e a divulgar o fato, de modo que Jesus não podia apresentar-se em público em nenhuma cidade, mas ficava fora do povoado. E de todos os lugares acorriam a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o evangelho desse domingo. É verdade que cada vez que a gente escuta o evangelho, nós procuramos entender o que é que Jesus quer dizer para mim. Mas hoje o evangelho da cura do leproso deixa a gente sem saber exatamente se isso serve ou não para mim. Afinal, um leproso, o que é que eu tenho a ver com a vida de um leproso tão diferente da nossa? Mas se a gente tiver a chance de ler, inclusive, a primeira leitura da liturgia de hoje, lá a gente vai encontrar descrito como eram que os leprosos eram tratados naquela época. Para resumir a história, ali conta o quanto um leproso, ao ser excluído da sociedade por causa da sua lepra, tinha que viver, de certa forma, longe da convivência social. E ele, para poder participar de novo dessa convivência, tinha que mostrar, provar que tinha sido curado, purificado. Portanto, quando Jesus hoje encontra esse leproso, e que o texto diz que ele, movido por compaixão, se apiedou daquele homem que de joelhos não necessariamente pediu a ele uma cura, pediu: Senhor, purifica-me, limpa-me, que é uma palavra que tem mais a ver com o culto, com a presença diante do templo. Uma pessoa impura não poderia se apresentar no templo. Ora, mesmo Jesus tocando nesse leproso, se tornaria também impuro. Mas Jesus não só se compadece, como ele toca o leproso e não somente o purifica, mas essa purificação se estende também por uma purificação física. Ele é curado. E aí Jesus pede que ele vá ao templo e assim demonstre aos outros a sua cura. O que é que nos chama a atenção nesse fato? É que o leproso era alguém excluído da sociedade. Eu acho que esse é o aspecto que mais se aproxima da nossa realidade ainda hoje. Jesus não se compadece da sua lepra apenas, mas do fato de que a sua impureza o impedia de ser participante da vida social do seu tempo, de viver como todos os outros da sua época. O que mostra que o interesse de Jesus era maior por essa inserção do que pela cura é o fato que Jesus não pede a ele de voltar a segui-lo. Jesus pede a ele: vá, apresente-se ao sacerdote, se é, volte a se inserir no meio social que você tinha sido excluído por causa da sua lepra. Torne-se de novo protagonista da sua história, da sua vida. Tome de novo a vida nas suas mãos. Seja alguém que volte a participar do mundo social da sua vida. Jesus não exige que ele venha segui-lo. Jesus não pede: venha atrás de mim, se torne meu discípulo, agora que eu te curei, você tem uma dívida comigo. Não, pelo contrário. Jesus diz: não fale nada, vá e faça somente isso. A liberdade com que Jesus agia nos inspira a pensar que o seu desejo não era conquistar nada para si. Jesus não buscava o tempo inteiro construir um grupo de seguidores imenso, pedia silêncio, mostrando que o interesse dele pelo homem, pela pessoa, pela sua inserção social, pela vida como um todo, superava qualquer tipo de desejo de grupo, de parte, de formar o seu grupinho, a sua igreja. Jesus tinha interesse pelo homem, pela pessoa. E é esse interesse pela pessoa, pelo homem, que caracteriza o Evangelho e a vida de Jesus. Hoje, portanto, na história do leproso, nós somos convidados a isso. Nós nos interessamos pelo outro, respeitando, tentando inseri-lo na vida social. Nesse carnaval, eu fui provocado por um artigo da BBC que falava sobre um bloco de carnaval em Minas Gerais, que o bloco se chama Nega Maluca, que há 57 anos fazem homens se vestirem como empregadas domésticas, mas se pintam de preto, associando a cor à empregada doméstica. E a Nega Maluca a esse modo debochado de brincar com o jeito de ser, com a característica física dos nossos irmãos negros.
Muitos na internet acharam isso a chatice do politicamente correto. Mas uma série de marchinhas de carnaval faz a gente recordar e ver o quanto esse politicamente correto incide mesmo sobre um conceito social difuso do Brasil. A falta de respeito pelo outro, de considerar o outro na sua condição de mulher, de negro, de homossexual. E tudo isso faz a gente perceber que contribuímos para uma certa exclusão social. Colocamos no outro a pecha do você o diferente, você o impuro, aquele que não pode fazer parte do mundo dos normais. Por isso o carnaval, que pode ser um modo debochado de brincar com o outro, não teria nenhum problema se isso não fosse também um reflexo de um outro tipo de exclusão que no dia a dia da nossa sociedade encontramos. Justamente por refletir uma realidade social é que esse tipo de deboche do carnaval não é somente o politicamente incorreto que debochamos, mas é também uma maneira de reforçar aquele inconsciente que nós trazemos e que remarca ainda mais essa presença no nosso meio de uma maneira de ver o outro que não o inclui, mas demarcando o seu espaço não permite que ele participe realmente, seja protagonista. Portanto, temos muita gente que não é leproso por um problema de saúde, mas se tornou leproso por causa de uma pecha social que nós colocamos. Uma reflexão para esse carnaval, uma reflexão para nós que somos cristãos, buscar pelo respeito pelo outro, em todos os detalhes, até na brincadeira, para evitar que a gente coloque mais exclusões dentro daquelas que já são tão difíceis de superar, que é a exclusão social, que é a dificuldade de vencer o desafio cultural, de tirar da nossa cultura, do nosso meio, aquela pobreza humana que nos impede de viver mais plenamente, mais feliz. Então, fica aí uma reflexão que o Evangelho de hoje nos faz. Sejamos capazes de, como Jesus, inserir, integrar, tirar de cada um de nós esta lepra, essa pecha do impuro, da exclusão, que não nos faz nos sentir irmãos. Que a alegria do Carnaval contagie pelo ano inteiro nosso desejo, nossa alegria de viver o Evangelho, tornar o mundo mais feliz. Um grande abraço. Feliz Carnaval!